Olha, tem uma possibilidade de eu não ir até o fim, eu tenho um preço para isso, eu vou negociar. Bem, meus amigos, é isso mesmo que vocês acabaram de ouvir. Flávio Bolsonaro concedeu uma entrevista neste final de semana e afirmou que sim, ele pode desistir da sua candidatura à presidência, mas isso tem um preço. E imediatamente a turminha do Centrão e os Faria Limers começaram a dar os seus botes anais na internet. Viu? A gente falou que era só cortina de fumaça. Viu? Isso aí não ia dar certo. O Flávio Bolsonaro é muito rejeitado. Agora, finalmente, poderemos lançar o nome favorito do sistema. Então, no vídeo de hoje, eu vou falar para vocês qual é esse preço de Flávio Bolsonaro para desistir da corrida presidencial. E já adianto que eu acho que todos vocês irão concordar. Mas ainda no vídeo de hoje, irei atualizar vocês sobre os últimos capítulos da treta entre Alcolumbre e os magnânimos do STF, a fantástica viagem de Toffoli no jatinho do moço do Banco Master e outras coisinhas interessantes que aconteceram no final de semana. Então, se você já gostou das pautas, me ajude a espalhar essas informações. Curte, comenta, compartilha bastante o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face, Zap, dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal e se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. E vamos começar com uma notícia terrível na área da economia vindo desse governo, que é bem frequente ultimamente, né? A dívida pública global encosta em 100% do PIB e deve ultrapassar o pós-pandemia. Risco para países como o Brasil é terem de pagar mais juros para rolar débitos, e os banqueiros adoram, e é por isso que eles gostam tanto do PT, porque eles ganham muito dinheiro nos governos petistas. Populismo, gasto com saúde devido ao envelhecimento e defesa explicam a alta. Não tem nada a ver com desvio de dinheiro, não tem nenhum problema. Então a gente sabe que, infelizmente, se avizinha aí uma crise que, inclusive, segundo a Folha de São Paulo, é pior do que a pandemia. O governo do PT consegue ser pior do que a pandemia. E se você quer se proteger dessa crise e fazer aí uma renda extra entre 2 e 5 mil reais, eu tenho uma dica muito boa para te dar, que é o sistema FSA, um sistema 100% validado. Você não precisa aparecer, não precisa inventar um produto mirabolante, é só copiar e colar um produto 100% testado e validado. Não é promessa milagrosa para ficar milionário sem fazer nada, não. Você vai ganhar em dólar, sim, trabalhando da sua casa, mas é trabalho sério. Então, se está interessado nessa renda extra, clica aqui no primeiro link que eu deixei na descrição do vídeo, bem aqui embaixo, e você vai ganhar 3 aulas grátis. Aí você dá uma olhada se é isso mesmo, se te interessa. Então, não perde essa oportunidade. Clica no link que tá aqui embaixo e vamos adiante. Gente, esse daqui, eu tenho que rodar só sem o som. É o teaser do filme sobre o Bolsonaro, sobre a vida do Bolsonaro, que é esse daqui, ele tá muito parecido com o Bolsonaro, né? É o ator do Sound of Freedom, ó, Jair Messias is the Dark Horse, sensacional. Isso daqui, meus amigos, é a legítima guerra cultural. Então, quero deixar registrado aqui que já começaram as gravações e eu tô louca pra ver esse filme que tá sensacional, mas vamos então ouvir um pedacinho da entrevista do Flávio Bolsonaro, porque o vídeo é de 3 minutos, quase 4, então eu vou botar só o ponto essencial. Como o senhor avalia a resposta do mercado ao anúncio da sua candidatura? Olha, eu avalio como natural, eu avalio que, assim como o mercado, eu também tenho a convicção de que mais 4 anos o Brasil não aguenta. Só que eles fazem uma análise precipitada, no meu ponto de vista, porque a partir do momento que eu tenho a possibilidade, com essa exposição e a cobertura que vocês da imprensa vão me dar, de conhecer um Bolsonaro diferente, um Bolsonaro muito mais centrado, um Bolsonaro que conhece a política, que conhece Brasília, um Bolsonaro que realmente vai querer fazer uma pacificação nesse país, diferente do que a gente está vendo com o atual governo, que disse que viria para pacificar o país. Senador, tem de ter dito que o senhor não vai até o fim. O senhor vai até o fim com a candidatura? Olha, tem uma possibilidade de eu não ir até o fim, eu tenho um preço para isso, eu vou negociar, eu tenho um preço para não ir até o fim. Só que eu vou falar para vocês amanhã.
Depois ele ainda fala sobre o Tarcísio, que ele gosta muito do Tarcísio, que o Tarcísio é uma boa pessoa, que essa postura seria a mesma caso fosse o contrário, né? Se o Bolsonaro anunciasse o Tarcísio, o Flávio ia fazer a mesma coisa, se bem que eu duvido que o Flávio ia ficar em silêncio, porque até agora o Tarcísio não falou sobre isso, mas enfim, falou que gosta muito do Tarcísio e outros assuntos. E aí, ontem, no domingo, o Flávio Bolsonaro deu uma entrevista na Record e falou qual que é esse preço, Flávio Bolsonaro? Nos conte. A pergunta se impõe. Você disse que teria um preço para desistir da candidatura. Qual é esse preço? O meu preço é justiça. O meu preço é justiça. E não é só justiça comigo. É justiça com quase 60 milhões de brasileiros que foram sequestrados, estão dentro de um cativeiro nesse momento, junto com o presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, óbvio que não tem volta. A minha pré-candidatura à presidência da República é muito consciente. Ela é para representar grande parte da população brasileira que não aceita mais essa quantidade enorme de desmandos. São pessoas, assim como o presidente Bolsonaro, que estão sem ver suas famílias, estão fora do país e que a única forma disso acontecer é se Bolsonaro estiver livre, nas urnas, caminhando junto com os seus netos, os filhos de Eduardo Bolsonaro, pelas ruas de todo o Brasil. Esse é o meu preço. Sensacional. Jogada de mestre, gostei demais. Agora o Centrão vai ter que se posicionar. Eles vão continuar fazendo aliança com Lula? Já adianto que tá meio ruinzinha a comunicação entre eles e a esquerda. Se eles fizerem essa aliança com a esquerda, será que eles conseguirão eleger uma bancada assim tão grande? Continuarão sendo esse Centrão tão poderoso? Ou a população vai se ligar que quem não estiver apoiando o Flávio Bolsonaro tá sentadinho no colo da esquerda e não vai dar seu voto? O que vocês acham? A pergunta se impõe. Opa! O que vocês acham? Fala pra mim aqui nos comentários, mas vamos adiante. Gostei disso aqui, ó. Ratinho Júnior quer construir uma aliança para 2026 e cita o Flávio Bolsonaro. Parabéns, é isso aí, vamos conversar. Por que que o Centrão tem que sentar no colo do Lula? Ai, porque o Flávio Bolsonaro é muito rejeitado. O Lula não é rejeitado. Ai, porque o Flávio Bolsonaro tem o escândalo da rachadinha. O escândalo de mensalão, petrolão, roubo dos aposentados, Banco Master, é pior do que a rachadinha? Exatamente a mesma conversa canalha de 2018, aliás, né, 2017, 2016, ali quando o Bolsonaro estava despontando que seria o candidato à presidência. Todo mundo disse que ele nunca iria ganhar. A gente já passou por isso. Só se fosse o Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, a reação seria a mesma. Então, vamos ver, ó, parece que o Ratinho Júnior já tá aí disposto a conversar. E aí eu vi a análise deste senhor aqui diversas vezes passando pela minha timeline e vocês vão ver. Esse senhor aqui, ele é deputado. Tá? Ele é deputado, e aí ele fez uma análise muito inteligente. Vamos ouvir aqui só um pouquinho também, não vou passar tudo, mas olha aqui, que argumentação maravilhosa. Vamos lá, ok? Por que o senhor, seu Léo Siqueira, não quer saber do Flávio Bolsonaro? Conta pra nós. Flávio Bolsonaro é o indicado pelo pai, Jair Bolsonaro. Se isso de fato acontecer, Lula não precisa nem fazer campanha, ganha a presidência no colo. Só que a história é bem pior que isso. Quer entender por quê? Então fica aqui nesse vídeo. E antes que alguém ache que isso é opinião, não é. É o que os dados mostram. O Brasil hoje está dividido assim. 33% se dizem lulistas, petistas ou da esquerda não lulista. 35% se dizem bolsonaristas ou da direita não bolsonarista. Mais 31% se dizem independentes. Isso daqui, quem acompanha o canal há mais tempo sabe que eu bato nessa tecla. Tem um percentual da população de mais ou menos 30% que é da esquerda, outro de 30% que é da direita, e tem a galera ali do meio que são, na verdade, o fiel da balança. Esse pessoal que acaba decidindo a eleição. Isso não é no Brasil, tá? No mundo, é geralzinho assim, mas vamos lá.
Ou seja, em eleições polarizadas, quem decide é justamente essa massa de centro sem muita ideologia fixa, que não ama ninguém, mas também não odeia ninguém. Quem conquista esse grupo leva a faixa de presidente. A melhor estratégia, portanto, para vencer a eleição é ter um nome que reduza a rejeição, não que a multiplique. O Lula sempre entendeu esse jogo. Por isso, em 2030, escolheu José Alencar, um empresário indicado pelo PL de Valdemar e que dialogava bastante com o setor privado. Então tá, ele tá dizendo assim, ó, o Lula entende essa estratégia, como ele é um radical de esquerda, ele pega um vice do centro e pro Lula deu certo essa estratégia. Vamos lá! Em 2022, escolheu Alckmin, um dissidente do PSDB, para sinalizar moderação. O problema começa quando Flávio Bolsonaro tem 52% de rejeição. Peraí, só um pouquinho. Então, a rejeição do Flávio Bolsonaro, mesmo se ele colocar um vice do Centrão, não funciona. O vice do Centrão só funciona no caso da extrema esquerda. Entendi. Parabéns. O senhor é muito inteligente. Vamos adiante. Treta entre Alcolumbre e os magnânimos continua e essa semana promete ganhar novos contornos dramáticos que eu adoro, ó. O dano colateral na decisão de Gilmar sobre o impeachment e as eleições de 2026, decano do STF derrubou parte da lei do impeachment e comprou briga com o Congresso e eles estão discutindo ali a nova lei do impeachment e nas discussões está tempo de mandato para os magnânimos, mudança na escolha que não vai ser tirada da manga, assim, né? O do presidente escolheu o amiguinho dele, vai passar por diversas pessoas, aí vai ter a sabatina. Eles querem sabatina de tempo em tempo também, que eu gostei, achei bem legal. Enfim, querem um monte de coisas que os magnânimos não vão gostar. A pergunta que fica é, será que os magnânimos depois não vão dizer que isso é inconstitucional? Porque eles podem tudo, não é mesmo? E outra que ele tá aprontando é essa aqui, ó. Pautou a PEC do marco temporal para um dia antes do julgamento do STF sobre o mesmo tema, o marco temporal sobre as terras indígenas e que casualmente ficam em lugares na Amazônia que tem uma riqueza no subsolo impressionante, mas isso é só uma casualidade. Então, eles querem, o STF quer alongar o tempo para, inclusive, antes da Constituição de 88 e os nossos parlamentares querem colocar o marco. Não, ó, é só até 88, depois disso não pode mais ficar ocupando terra do coleguinha, né, e dizer que é tua, porque não vai rolar. Então aqui já vai dar mais uma treta. E ainda temos a indicação do Messias, ó. Alcolumbre ameaça engavetar a indicação do Messias ao STF, mas aqui a matéria fala que pode ser um erro repetir a estratégia que foi feita com o terrivelmente terrível seu André Mendonça. Vocês lembram que o Alcolumbre ficou, né, com suas nádegas gordas em cima do papelzinho da indicação por muito tempo, daí o André conseguiu ali fazer a articulação e ser aprovado. Será que isso vai acontecer? Vamos acompanhar, isso ficou pro ano que vem. Aí vem a viagem do Tofinho, o amigo do meu pai, no jatinho do moço do Banco Master, esse do escândalo bilionário aí. Aí a Folha traz essa manchete que eu achei sensacional. A mal explicada decisão de Toffoli no caso Master. Sem justificativa clara, ministro do STF decreta sigilo em casos sobre suspeitas graves de fraude bilionária. E aí fala sobre o Banco Master. Será que tem alguma coisa a ver com isso aqui? Folha, hein? Olha só. Toffoli viajou para a final da Libertadores com o advogado de diretor do Master. Coisa linda. Vamos ver os detalhes dessa matéria aqui também, que tá sensacional. Aí fala, né, o que aconteceu? Aconteceu uma viagem do Tofinho com o seu Luiz Oswaldo Pastore no seu jatinho maravilhoso para assistir o jogo lá da final da Libertadores. Quem também estava lá, vai anotando aí, é o advogado dele, o Augusto Arruda Botelho. Só gente linda nesse voo. A interlocutores, ministro disse que é amigo do empresário. O juiz afirmou, sim, eu sou amigo dele, não tem nada de suspeito. E também deixou todo mundo tranquilo, ó. E que não conversa sobre processos nessas viagens. Jamais Tofinho, junto com o cara do Banco Master e o seu advogado, iriam falar sobre o processo do Banco Master, que alguns dias depois foi parar na mão do Tofinho por uma mágica, uma coincidência. Todo mundo acreditou nisso aqui. Parabéns, o jornalismo de vocês é ótimo. E quem tá batendo bastante nessa tecla aí é o Lauro Jardim.
Martim, lá do Globo, fez diversas matérias, ó. O contrato do Master com o escritório da mulher do Xande. Decisão de Toffoli sobre Master atendeu a um recurso de quem? Arruda Botelho, seu companheiro de viagem. Mas eles não conversaram sobre isso na viagem, tá, pessoal? Fiquem tranquilos, o Toffoli já falou pra gente. E enquanto todas essas tretas rolam e o Centrão tá como? Ferrado, porque eu já falei pra vocês, o PT não gosta de concorrência, Então, o Centrão tá sofrendo uma leve pressão, a Polícia Federal tá no cangote deles e vai piorar se o Lula vencer a eleição do ano que vem, tá? Só pra avisar. Ações da PF afetam caciques do União Brasil em 7 estados. Continuem apoiando o PT, sentem no colo do PT. Vai dar super certo, vai ser muito legal. Parabéns, vocês são muito inteligentes. Atualização também sobre agora o segundo lote da trama do golpe da Disney, que será julgado essa semana. Felipe Martins é um caso icônico aí no meio. E o Moraes agora, ele, além de ser o juiz, a vítima, tudo, né? Ele é o oficial de justiça, o cara que vigia ali como é que vai ser cumprida a pena. Ele também agora, ele diz como é que a defesa pode defender. É sensacional. Este homem é de uma eficiência impressionante, ó. Moraes proíbe slides que defesa de Felipe Martins usaria no julgamento. Não gostou dos slides do advogado. Ministro considera o material parcialmente impertinente. Muita impertinência desse seu chiquine. E dá prazo para correção. Corrijam a defesa. Advogados falam em tutela indevida da advocacia. Né? Um país normal, isso não pode ser. Notícias internacionais, e eu tenho boas notícias vindas, ó. O Mário Naufal, que é um grande influenciador aí, ele traz notícias do mundo inteiro, em especial dos Estados Unidos, fala sobre um projeto de lei que mira direto em pessoas tão amáveis como o Xande. Projeto de lei dos Estados Unidos mira a União Europeia e o Brasil. Ai, que lindo! Por censura online. Censure um americano e pague milhões. Ou seja, se essa lei aqui passar, quem for censurado lá nos Estados Unidos, né, por alguma entidade internacional, tipo o Supremo ou a União Europeia, vai ter que pagar uma multa milionária lá nos Estados Unidos. Eles serão processados e os ativos do país serão congelados pelo governo dos Estados Unidos. Fantástico, maravilhoso. Outra notícia boa: ONGs no Brasil podem fechar em 2026 após corte de recursos dos Estados Unidos, que é o caso da redução das verbas. Oh, que pena, as ONGs lacradoras vão ter que fechar. Nossa, a gente fica muito triste com essa notícia. Vamos outra aqui, que é essa daqui também. Caso Joesley, quem não assistiu o meu vídeo sobre a Magnitsky, o Joesley, vou deixar linkado aqui no izinho, vai lá e assiste, mas só assim, corroborando a minha intuição, a minha opinião sobre este caso. Olha o que o Trump fez. Ele ordenou uma investigação da indústria alimentícia por possível formação de cartel. Vocês sabem que a JBS faz parte dessa indústria alimentícia lá nos Estados Unidos que está sendo acusada de cartel. Não que eles façam, nunca, jamais eles fariam isso. Presidente deseja que comissão averigue possível combinação de preços com empresas. Trump enfrenta pressão popular pelo aumento do custo de vida nos Estados Unidos. Este é que é o interesse do Trump. E aí me parece que o Joesley Batista preferiria negociar algo em torno disso ao invés da Magnitsky. Mas, de novo, assiste lá o meu vídeo onde eu explico direitinho. Aliás, por falar em JBS, olha que interessante. JBS opera Porto de Itajaí com irregularidades e sem fiscalização. Multinacional não está entregando a movimentação mínima de containers prevista no contrato. E aí a gente tem essa outra notícia aqui. A apreensão de toneladas de cocaína faz a PF mirar em rede de barcos de tráfico. Tá mal escrito porque foi a CNN, tá? Eles falam aqui que os barcos saem de Itajaí e são carregados com a droga em alto mar. É o contrário. Eles saem com a droga do porto de Itajaí e carregam os navios que estão em alto mar. E aí aqui diz que é para transportar essa droga para a União Europeia. Vocês por acaso estão sabendo o que o Trump faz com barcos de drogas lá na costa da Venezuela, né? Eles não estão conseguindo sair por lá. Será que passaria na cabeça deles
usar portos brasileiros? É uma dúvida genuína que eu tenho. Por acaso vocês acham que o governo Trump ia dizer, vocês não estão mais trazendo aqui por esse porto, então agora vocês estão indo lá para o outro, então vamos embora, não vamos fazer mais nada. Vocês acham que é isso mesmo? Ou, outra pergunta, será que essa droga está indo só para a União Europeia? Será que não vai para os Estados Unidos? Dúvidas. E para fechar o nosso vídeo, a treta da tilápia, vocês lembram? Para quem não acompanha todos os vídeos aqui do canal, por favor, né? Acompanha, dá um like, se inscreve aqui e acompanha. Eu sei que o YouTube não tá entregando, mas eu tô postando todo dia aqui. Enfim, Marina Silva, do Neida, fez uma lei que a tilápia é prejudicial, não pode mais produzir tilápia no Brasil. Aí, magicamente, surge um contrato envolvendo a JBS e o Vietnã para importar tilápias lá do Vietnã. E agora sai esse laudo aqui da Federal de Santa Catarina recomendando barrar a importação de tilápia do Vietnã devido ao alto risco de contaminação viral. Então não basta destruir um setor importantíssimo da economia brasileira, eles querem contaminar as águas para ver se daí destrói geral, porque é só isso que o governo do PT faz. Dívida, destruição e outras coisinhas que se eu falar eu vou presa. Mas enfim, pode falar aí o que vocês acham que é, conta pra mim nos comentários que eu quero saber, e por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim, fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Fui!